Boa noite. Eu vou seguir uma sequência de estudos que começou com Romanos 7, falando da lei, e evidentemente isso leva a falar da Bíblia, né? A Bíblia, ela é, para nós crentes, assim como seria a lei para os judeus, o único conhecimento escrito que possui uma autoridade em todos os aspectos. Todos os aspectos da nossa vida são regidos, pelo menos o crente deve ser assim, é regido pela Bíblia. Está, inclusive, no nosso credo, que é a nossa única regra de fé e prática, né? Evidentemente, existe no mundo outras autoridades escritas, e aí entra um problema, porque o mundo moderno, ele vem lutando contra a autoridade da Bíblia, vai já há uns 400 anos, 300 anos, digamos assim, e não é muito incomum ver que muitos crentes, no geral, eles tendem a ter outras autoridades sobre si, escritas além da Bíblia, sobretudo a ciência. Essa seria uma autoridade que em alguns momentos rivalizam, apesar de muitos crentes, pastores, estudiosos dizerem que não há uma incompatibilidade entre a ciência e a Bíblia. O que eu discordo, mas eu não vou discutir este aspecto aqui agora. O fato é que, dando um exemplo, quando um pregador usa a ciência para fazer alguma analogia que justifica algum texto bíblico, ele, na verdade, está colocando a ciência como um validador da Bíblia. E eu não gosto e procuro nunca fazer isso. Teve até um caso, quando eu participei de um seminário, eu era num seminário numa outra igreja, e o pastor lá, dando a aula, ele chegou a falar, e tal, aí foi falar logo de astronomia, aí começa a pegar astronomia, essas coisas, e aí abre a Bíblia e joga alguma coisa lá do super interessante, né, e acha interessante, e aí eu peguei e disse, olha, não faz isso, porque o próprio método científico, ele é completamente incompatível com a Bíblia. No momento em que, se hoje algo científico corrobora com a Bíblia, amanhã, por um estamento científico e uma votação, passa a não corroborar mais. E aí você vai ficar com cara de tacho, dizendo que uma coisa está corroborando com a outra. Não. A Bíblia é o único conhecimento escrito que possui autoridade sobre todos os aspectos da vida do cristão. Não existe outro. E não pode existir outro. Se algum outro conhecimento chocar com o conhecimento da Bíblia, o cristão deve automaticamente rejeitar o outro conhecimento. Não interessa. Não interessa. E aí, é por isso que algumas pessoas dizem que a ciência a ciência é compatível, porque a ciência explica a realidade, mas explica de forma analógica, e nem sempre ela explica apenas um recorte da realidade, né? A partir disso, a gente vai para uma passagem, essa passagem muito conhecida, e antes, só para validar que o que eu estou dizendo é bíblico, nós podemos pegar aqui Gálatas 1:8, que vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Ou seja, ele está colocando até um anjo como um maldito se chegar trocando alguma coisa, mudando o sentido, tentando falar um evangelho que não é o que está escrito na Bíblia. Certo? E aí a gente vai para aquela passagem, uma passagem bem conhecida, o Mateus 4:3-11, que eu vou destrinchar um pouco o mais rápido possível, para ver se dá tempo. Se não der tempo, eu vou passar a pregação, para poder a gente não se estender. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães.
Satanás é um cara interessante, ele é muito inteligente, ele é muito tudo, mas o que ele não é original, ele nunca é original. Ele sempre faz as mesmas coisas. E isso aqui, na verdade, ele está aqui citando a si mesmo no Gênesis 3, né? Ele está fazendo a velha coisa que sempre fez. Ele levanta uma dúvida. Ele levanta uma dúvida de que se Deus é ou não é o seu filho, se Jesus é ou não é Deus, se Jesus é ou não é o filho de Deus. E Jesus Cristo, evidentemente, vai e responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, citando Deuteronômio 8:3. Aí ele está dizendo, olha, isso não interessa, porque eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Está escrito na Bíblia. Aí o diabo transporta ele para a cidade santa, no pináculo, e aí diz, se tu és o filho de Deus, voltando à velha dúvida, aquela dúvidazinha cínica, né? Aí ele vai, lança-te de aqui de baixo, porque está escrito, aí ele entra no jogo, né? Ele acha que é um jogo. Então ele entra no jogo, aí ele está citando a Bíblia, eu vou citar a Bíblia também. Eu também sei a Bíblia, eu vou citar a Bíblia aqui. Aí ele vai citar a Bíblia e diz, está escrito, né, que aos anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra, citando Salmo 91, 10, 11. Aí Jesus retruca com Deuteronômio 6,16, dizendo também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui a gente tem o primeiro princípio que Deus está nos ensinando. Um princípio bíblico de que há uma hierarquia de interpretação e de uso da palavra de Deus. Aqui ele já está dizendo, não pega um versículo sem contexto e joga na minha cara. Existe uma hierarquia, existe contexto, existe todo um processo de interpretação e de uso da palavra de Deus. Existe uma doutrina, é o que ele está falando aqui. A Bíblia tem uma doutrina expressa, entendeu? Então ele vai dizer, pega lá que aqui não é como você, disso aqui tu não entende. Aí ele joga outro versículo. É lógico que Satanás não é uma criatura burra. Aqui ele não ia discutir, ele já perdeu. Ele já discutiu. E se viu para o propósito de Deus nos dá o propósito do estudo bíblico de como você deve hierarquizar a palavra de Deus. Aqui ele está nos ensinando, usem a palavra de Deus assim. Jesus está fazendo isso. E aí ele transporta o diabo de novo para um monte alto e mostra todos os reis do mundo e a glória deles, já não usa mais a palavra, né? E diz, e aí ele passa por finalmente, não, na verdade o que eu estou querendo é isso aqui, tudo isso te darei se me adorares. E aí Jesus usa de novo a Bíblia, e aí já vai citar um mix de Deuteronômio 6,13, Deuteronômio 10,20 e Êxodo 21,5. E aí ele diz, e disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aí o diabo vai embora. E aqui tem o segundo princípio, que isso eu já falei na outra pregação, é que como os ímpios não têm lei, às vezes eles não seguem os seus próprios desígnios. Mas Deus não nega a si mesmo. Ele tem uma lei, ele tem desígnios, né? E a lei dele serve para expressar os seus desígnios, isso é que é a lei. E a palavra a palavra de Deus é justamente a expressão de todos os seus desígnios de forma que nós o reconheçamos. Deus está na sua palavra também. Não só aspectos dele. Então, o próprio Cristo se submete à palavra. Porque o Cristo não vai negar, afinal, ele é o próprio autor. Então, essa necessidade de se guiar por um princípio elevado, que aqui Jesus Cristo está nos dizendo, aparentemente por um pragmático ou por um como é que eu posso dizer, um materialista, parece que não é uma coisa interessante. Né? O materialista não vai pensar que seria uma coisa interessante você se guiar por princípios elevados. Porém, a nossa estrutura, a nossa própria estrutura interna, ela é assim. Todo o ser humano, ele se acha que é guiado por princípios elevados. Até o Fernandinho Beiramar acha isso.
todos eles acham que são guiados por alguma coisa maior do que eles. Isso aí é uma coisa inerente. Apesar de materialistas dizerem que não é uma coisa racional. Ok? Então todo mundo quer achar que é guiado por honra, ou pela liberdade, ou pelo poder, ou por dinheiro, ou por glória e fama. Um princípio, todos vivem acreditando de alguma forma que suas ações são baseadas em princípios maiores, princípios melhores. E isso aí não é a forma que um crente deve viver. Aí é que está a pegadinha. Porque o crente, ele tem que viver em função da verdade e não de um mero princípio. Isso é uma diferença. Porque quando se vive em função de princípios, você vive em função de uma luta. Mas quando você vive em função da verdade, você vive em função de Cristo. Porque quando a gente fala da verdade, a gente está falando de Cristo como uma personificação dessa própria verdade. Então, tudo isso está sintetizado aqui nessa partezinha aqui da Bíblia. Se você ler, vai estar mais ou menos isso. Então, os homens normais vivem por princípios que julgam ser maiores, mas nós vivemos por Cristo, que é a verdade. Isso é uma grande diferença. Aí eu gostaria que algum dos irmãos, pegasse Deuteronômio 32:4, outro Jeremias 10:10 e outro João 14:6, que ilustra o que eu estou dizendo. Podem ler o primeiro que achou, e aí o subsequente os outros. Deuteronômio 32:4. Deus é fidelidade, não há nele justiça. Ele é justo e reto. No seu está fidelidade, aqui no meu está verdade. Deus é verdade. Jeremias 10:10, quem tiver achado. E João 14:6 é bem conhecido, dá para até decorado, quem souber. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, muito conhecido. A Bíblia, portanto, ela é a personificação escrita de Deus. Ela não é apenas um aspecto, apenas um complemento dele, pois a gente conhece a uma pessoa pelas palavras. E se a Bíblia é a palavra de Deus, através de suas palavras nós podemos conhecê-lo e reconhecê-lo. Mateus 11:27 vai dizer o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o quiser revelar. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho depois, porque eu estou lendo isso em relação ao fato de que a palavra de Deus é uma forma de conhecê-lo. Nas suas palavras nós podemos conhecê-lo, mas aí Deus diz isso aqui em Mateus, que é um pouco incongruente, mas a gente vai entender. João 1, de 1 a 5 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí, completando, João 1:4, 1 João 4:6 vai dizer: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí a questão que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não é possível alguém só reconhecer e conhecer a Deus. Um ímpio abre e lê a Bíblia. E aí ele
vai reconhecer e conhecer a Deus? Porque a Bíblia diz que, primeiro, nós temos que reconhecer a Ele como Salvador. Nós primeiro temos que receber o Espírito Santo, porque, e eu estou adiantando, mas porque nós só podemos compreender as coisas que estão escritas, que são as coisas do Espírito, através do Espírito. Entende? Então tem um passo, né? Apesar de que, naturalmente, no mundo, nós podemos conhecer as pessoas pelo que elas falam, no fundo, a gente conhece mais as pessoas pelo que elas fazem. Então, quando você aceita Jesus Cristo e o Espírito está contigo, você começa a ver a presença de Deus na sua própria vida. E o ato de você ler a palavra de Deus, o Espírito vai corroborar para que você a entenda corretamente. Entende? E aí tem um princípio nisso tudo, que é o primeiro princípio que todos nós aprendemos do sola escritura. É evidente, né? Porque é indispensável que essa interpretação seja acurada, correto? E aí, você pegando Salmos 36, 9, ele vai dizer: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Não é possível algo externo da Bíblia interpretar a Bíblia. Só a Bíblia pode interpretar a própria Bíblia. Isso, o princípio da sola escritura já vai, neste processo inteiro, ele já fica evidente. Você não vai ouvir, evidentemente Calvino utilizou essa sola escritura, uma expressão um pouco espúria da Bíblia, porque não existe ela, mas a doutrina de que você só pode interpretá-la interpretar as escrituras pelas escrituras é bíblico. 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, a exegese não é uma coisa interessante, né? Não é uma coisa interessante de fazer. E nós não fazemos isso. Nós só interpretamos a Bíblia através da Bíblia, né? É precisamente naquela luz na qual a verdade de Deus se abriga que a sua verdade é vista e conhecida. Se a gente comparar, vamos comparar duas passagens aqui, comparar João 3, 18, 21 e 2 Coríntios 4, 3 a 7. Prestem atenção, eu vou ler, para não demorar muito, e vocês comparam que realmente é isso que uma coisa responde à outra. João 3, 18 e 21. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí, 2 Coríntios 4, 3, 7 vai dizer: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é um aspecto, é a imagem própria dele, né? Porque não nos pregamos a nós, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus, que diz que nas trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Pedro também vai dizer, sob a inspiração do Espírito Santo, que ele declara:
sabendo, em 2 Pedro 1, 20 e 21, ele vai dizer, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então daí, você fez aquelas duas comparações, uma em antítese e a outra, ele vai deixar claro que não é possível um incrédulo apenas lendo, não reconhecendo primeiramente e não recebendo o Espírito, interpretar as palavras de Deus. E não é possível você interpretar a palavra de Deus a partir de qualquer coisa externa da palavra de Deus. E fica bem claro se você junta as coisinhas certinhas. Então, o Pedro deixa claro que, para se manter a pureza da santa palavra escrita de Deus, a fonte de interpretação tem que ser a mesma fonte pura que originou as próprias escrituras. Entendeu? Assim, as escrituras só podem ser corretamente entendidas à luz das próprias escrituras, uma vez que somente elas são puras. Né? De onde vem que nós precisamos de uma fonte pura em nós para que nós possamos compreendê-la, não interpretá-la. Nós não interpretamos a Bíblia, nós a compreendemos pelo Espírito, mas a Bíblia interpreta a si mesma. Entendeu? A lógica é essa. E o sola Escritura gera esse outro princípio. Né? Primeiro a Escritura, depois o Espírito. A Escritura para a interpretar, o Espírito em nós para a compreender. Não é? João 14, 16 a 17, vai deixar isso mais claro. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí lá no 26, um pouco mais na frente, ele vai dizer, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui eu estou indo para Romanos 10, 17. Entendeu? Então, há uma lógica e é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque tudo começa em Deus e termina em Deus, e o processo e é necessário que nós nos arrependamos primeiro, reconheçamos o seu senhorio, para que ele, então, nos infunda o seu Espírito, e aí nós entremos no processo de santificação através da leitura da sua palavra, para que nós possamos, de toda sorte, entender como devemos proceder. Ou seja, a Bíblia, ela é uma ponte, e através do Espírito, ela é a ponte da nossa mente, do nosso eu, com os nossos desígnios. Com os desígnios de Deus, né? E das nossas ações, uma ponte das nossas ações com a realidade que se apresenta a nós. Esta é a função da Bíblia, esta é assim que nós devemos, como diz até, a atitude que nós devemos ter perante a Bíblia seria basicamente a atitude de Salmos 51, 17. Alguém poderia ler? Sabendo disso, nós temos que ter essa atitude para que nós possamos cada vez estar fiéis e firmes em Cristo. Quem puder ler aí, 51, 17. Salmo 51, 17. Não sei se eu escrevi certo, mas deixa eu ver se eu pegar na minha versão, porque ele fala exatamente o seguinte, onde ele fala que o que mantém um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É mais ou menos isso. Eu não sei se ele vai dizer isso nesse salmo, ou eu devo ter escrito errado. Deixa eu ver aqui. É esse aí, né? Pois justamente, é porque eu quase não ouvi. E esse aqui foi o único versículo que eu não escrevi aqui. Aí eu não abri. Mas é isso. Sabendo desse processo inteiro, nós, com o coração contrito e quebrantado, nos debruçando sobre a palavra, pelo Espírito, nós
nos santificaremos cada vez mais, porque teremos a compreensão da sua palavra e saberemos como nós devemos agir perante o Senhor em relação, em face da realidade que nos apresenta diante de nós. É esta a posição que todo crente deve ter em relação à Bíblia, né? Isso é só uma parte, porque agora eu vou depois, se houver condição, eu vou tentar entrar agora na história da Bíblia, como é que funciona, como é que a coisa chegou a isto, né? Como tudo chegou para nós, como Deus nos deu a palavra, seria mais ou menos isso. Então vamos orar, já é exatamente o horário que eu queria. Senhor Deus e Pai, pedimos que essas palavras possam instruir, Senhor Deus, e sair daqui não vazias nos corações de todos os que ouvirem, seja aqui, seja na internet, para que possamos, Senhor Deus, ser sal no Teu reino, Senhor Deus, ser sal na terra, através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que possamos servir de acordo com os Teus desígnios, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.